Olá, professores! Meu nome é Ana Paula Silva, eu sou líder do grupo de educadores Google da cidade de São José, Santa Catarina, e eu trago aqui para vocês o nosso terceiro vídeo da formação intitulada Fluência Ativa, Leitura Estratégica com o Notebook LM. Então, só para recapitularmos, né? Nós realizamos um primeiro movimento lá no final de agosto com uma live, onde houve uma troca muito legal com os participantes e foi apresentado, né, o Notebook LM e algumas possibilidades de uso na questão da compreensão auditiva. No nosso segundo vídeo, nós trabalhamos a questão da expressão de oralidade com o Gemini e também o Notebook LM, e agora nós vamos direcionar para a compreensão leitora através do Notebook LM. Então, o que eu pensei para fazermos um vídeo mais direcionado, né? Já que você já conhece as ferramentas a partir dos dois primeiros vídeos, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma proposta de como a gente pode, através de um conto, por exemplo, trabalharmos essa compreensão leitora mais direcionada para nós apresentarmos tanto a parte literária para os nossos alunos, que muitas vezes é um movimento um pouco mais difícil, né? Pensando que a maioria de nós, professores de língua espanhola, temos apenas uma aula por semana, mas é extremamente importante que nós possamos fazer essa inserção nas aulas sempre que for possível, né? Então vamos lá. O que eu fiz? Eu escolhi um conto que eu gosto bastante, que se chama Ladrão de Sábado, do Gabriel Garcia Marques, tá? Ele está disponível na internet, é interessante que ele é um conto relativamente, né, como a própria estrutura do conto trabalha, né, que seja uma estrutura um pouco menor, então está disponível na internet e eu vou trabalhar com esse material junto com o notebook LM, tá? Então vamos lá. Vamos abrir um novo, fazer o nosso movimento de sempre, né? Copiar o link aqui, depois fazermos, né, a colagem do link, né? Esse movimento a gente já conhece a partir dos outros vídeos que nós trabalhamos também, e vamos inserir e ele vai fazer a leitura, tá? Aguardamos aqueles segundinhos de sempre e já veio o nosso resumo, tá? Então, por exemplo, até o próprio resumo pode ser um material a ser entregue para os alunos, né? De repente para criar uma expectativa, né, do que vai ser trabalhado. Lembrando também que a gente tem outras, né, possibilidades para trabalhar a questão de resumo em áudio, resumo em vídeo, mapa mental, relatórios. Inclusive, uma das possibilidades que nós podemos trabalhar é a questão do mapa mental, né, com os nossos alunos. Eu vou fazer aqui a geração dele, entregarmos, por exemplo, o início do mapa e solicitar que eles façam a ampliação dele a partir do texto que foi entregue para eles, né, do conto. Vamos ver aqui o que ele gerou. Ó, a gente pode, né, entregar para os nossos alunos essa primeira parte, a gente pode desmembrar o mapa e fazer com que eles façam a construção, depois apresentando para eles um possível gabarito, né? Ó. Então, aqui os personagens principais, o ladrão, a Ana, a dona, a Pauli, a menina que aparece ali, a filha da Ana, e o marido da Ana, que é um personagem que está presente na história, mas a gente não consegue muitas informações sobre ele. Tá? Então, essa é uma possibilidade, né? Temos aí o Notebook LM já trazendo para a gente um exercício que a gente pode realizar com os nossos alunos, tá? Outra possibilidade, voltando aqui para o estúdio, a gente tem os nossos relatórios, como sempre, né? Então, a gente tem, por exemplo, a geração de um resumo, o guia de estudo, que é um dos meus preferidos, né? Então, a gente pode fazer essa solicitação para fazer aquele exercício prático, né? De compreensão leitora, a gente faz a resposta faz as perguntas e fica aguardando dos alunos, obviamente, as respostas e tem um gabarito também ali. Então, essa é uma possibilidade de uma criação de um material super tranquilo, super rápido, né? Ó, usamos o mapa mental, usamos o recurso do relatórios, né? Então, ele já gerou aqui o guia, né? Algumas perguntas, né? Que podem ser respondidas tendo como base a fonte exclusiva que a gente colocou, tá? Então, temos aqui, por exemplo, ele normalmente gera essa quantidade de perguntas, são 10, e depois o gabarito, tá? Sempre reforçando, né, que a própria ferramenta traz a informação de que ela pode gerar alguma resposta incorreta, então cabe a nós sempre fazermos aquela revisão final, tá? Ó que interessante, né? Ó.
todo um glossário, todo um material preparado aqui que a gente pode distribuir as perguntas para alguns grupos, para verificar se eles vão conseguir chegar nas mesmas respostas, né? Então, é bem interessante como o guia de estudo faz esse tipo de direcionamento ali para a compreensão leitora. Né? E não deixa de ser uma produção escrita também. E mais recentemente, depois que eu realizei a primeira live, né, que surgiram esses dois recursos novos, essa questão do teste é interessante também da gente, sem fazer um trocadilho, a gente testar, sem fazer e já fazendo, mas a gente testar para justamente verificarmos que antes, né, a gente precisava dar um comando aqui, solicitando que fossem feitas a geração de perguntas objetivas, a quantidade de alternativas e destacar a resposta correta. É claro que a gente pode continuar fazendo esse mesmo movimento, mas vamos ver ali o que o próprio ícone teste vai trazer para a gente, tá? Vamos aguardar aqui um pouquinho, como sempre a gente tem um pouquinho de paciência, mas já vai ser gerado. Então vamos ver aqui, ó. Ele fez um questionário, olha só que legal, né? Com 8 perguntas e 4 alternativas. Então você mesmo pode fazer o teste em questão de se você acerta, se está tranquilo, se está fácil para responder, e ele vai te dar a informação se a resposta, se você clicou a resposta correta ou não. Deixa eu ver aqui para você. Ó, vamos clicar aqui, ó. Cliquei na A como resposta da pergunta, né? Ali da primeira pergunta. E aí ele dá a informação se está correta ou não, e ainda dá uma informação, né? Um feedback de onde se encontra no texto essa informação. Então você pode, por exemplo, assim, ó, fazer aquele tradicional material para a gente fazer a marcação da resposta, você pode fazer uma atividade avaliativa com isso, você pode também, por exemplo, criar um jogo, né, de perguntas e respostas e dar as alternativas, pode fazer, solicitar também dos alunos que eles, com essas respostas, criem uma pergunta ideal a partir dessas respostas. Então, assim, tem muitas possibilidades. Quando já não é dado, né, as possibilidades, a gente, para pensar em mais estratégias, é muito mais legal, né? Então tem essa possibilidade aqui, esse recurso do teste é muito legal, tá? E sempre que for possível, gente, marquem aqui para dar esse feedback para a ferramenta, né? Do que você está achando do conteúdo que está sendo gerado, né? É sempre importante a gente dar esse retorno também para o notebook LM ou Gemini, independente da ferramenta que a gente esteja usando de inteligência artificial do Google, que a gente faça esse retorno, tá? Então, assim, ó, é um material muito legal. Ó, em poucos movimentos a gente já teve possibilidade de questões discursivas, possibilidades de questões objetivas, e eu nem precisei dar nenhum comando. Basta usar os recursos que tem aqui no estúdio, do próprio notebook LM, e a gente vai realizando tudo, tá? Então, ó, esse vídeo ali, ó, é bem tranquilo, né, para a gente poder direcionar, dar um exemplo do material e o que fazer com esse material, né? E eu espero que assim vocês possam utilizar outros contos, outros textos que vocês têm aí em mente, e sempre que possível fazer essa inserção dos nossos alunos nesse nosso universo aí da literatura em língua espanhola, que isso é muito importante, né? Que possamos realizar sempre que for possível, tá bom? E fica então um convite, né, para que seja usado também o recurso ali dos comandos, dos prompts, né, que vocês possam dar ali, de repente, para solicitar um vocabulário pertinente, presente ali no conto, que seja importante para que os alunos façam esse processo de compreensão de um modo mais completo, né? Então, assim, existem muitas possibilidades para não usar somente os recursos que já existem ali no Notebook LM, que já são maravilhosos, mas claro que vai depender de cada professor para explorar ainda mais esse material, né? A ferramenta e o material que você está colocando como fonte, tá bom? Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, foi preparado com muito carinho. Les mando um beijo, um forte abraço virtual e hasta pronto!